Elias Scalco, neste mês de julho, completará 90 anos. Isso. Agora, em 2021. Então, agora no dia 13. Agora no dia 13 de julho. Ele nasceu um mês antes da emancipação da nossa querida Santa Rosa. Elias Scalco, o senhor é natural daqui? Sou natural, nato de Santa Rosa. Aquela expressão... Nasci exatamente no dia 13 de julho de 1931. Aquela expressão popular, nascido e criado. É, e criado, e morando até hoje, nunca saí daqui. Pode lembrar da sua infância, seu Elias? A minha infância era muito pequena, a minha infância foi tempo de colégio, isso aí que a gente vivia. Colégio das Irmãs, que era uma congregação no passado, depois mudou. Tivemos como professor, chega até o professor meu, chegou o José Anzel, né? Lembra dele? Não chegou a conhecer. Porque lá embaixo, no Colégio das Irmãs, no fim, era para ser só feminino e acabou com um colégio misto. Então, ali a gente teve uma vivência muito boa no sentido do aprender de tudo quanto era sentido. O senhor nasceu na Cidade Baixa e permanece até hoje. Sim, senhor. Se eu tivesse trazido junto o meu catálogo, eu ia te mostrar em que casa eu nasci. Seu Elias, o senhor é filho de José Scalco. José Scalco e de Matilde Masco Scalco. José Scalco, um dos carroceiros, fundadores da nossa comunidade. É isso? É uma expressão carinhosa, né? É, sim. Naquele tempo eram todos carroceiros. É. Eu, do antepassado, do que se passou antes do meu nascimento, que eu passei a ter uma memória um pouco mais firme, eu tenho algumas coisas assim que eu, pelos contágios que meu pai falava em casa, eu sei que ele era natural do Vale do Rio. Ele morava em Veranópolis, morou em Guaporé e teve em Nova Prata. E foi de lá que eles vieram para cá. Naquela década de 1920. Por aí, por aí. José Scalco, para a gente resgatar, foi também um dos líderes do movimento emancipatório de Santa Rosa. Ele participava, sim, mas ele não era tão chegado, ele tinha um pouco de calma na vida, né? Mas ele se envolveu, tanto é que ele liderou o movimento empresarial organizado, hoje a CISAP, na sua origem. Elias Scalco, a família Scalco, ela marcou época em Santa Rosa no mundo do empreendedorismo comercial. Sim. O que o senhor lembra daquele tempo? Nós tínhamos assim uma empresa e fomos trabalhando aos poucos por aqui. No fim, transformamos parte da fábrica que produzia em escala maior, móveis, tínhamos dentro da empresa um cidadão que se chamava Marcelo Rossi, era um decorador de ambientes, projetava móveis divinamente e esse começou a incrementar junto conosco lá e com a nossa permissão, evidentemente, do meu pai e dos meus irmãos, a produção de móveis em série. Para te ter uma ideia, assim, adiantando bastante o negócio, nós fornecemos móveis para o Banco do Brasil, para os estados de sul do São Paulo, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Nós mobiliamos aí, nesse período, mais ou menos umas 90 agências, que eu não lembro assim agora, claro. Não fui contar quantas eram. Eram produzidos móveis em série, aqueles móveis que talvez tu tenha visto algum por aí que tinha fórmica verde no tampo. E aí então ali houve um surto bem grande de desenvolvimento dentro da empresa. Móveis Scalco nasceu aonde? Aqui em a indústria. A indústria, eu falei antes em comércio, indústria de móveis Scalco. Começou no porão da casa onde meu pai morava. Era tudo mais ou menos manual. Depois do fundo de quintal, uma expressão que se utiliza hoje, a indústria, a fabricação de móveis se transferiu para onde? Ela se transferiu e de fábrica de móveis, propriamente dita, permaneceu ampliando pavilhões no fundo. Né?
que mais tarde ali também veio ser agregado a Scalco Estruturas Metálicas. Lá nos fundos, onde nós tínhamos o banho das esquadrias que se fazia em série, dentro de caldeirões, era por mergulho nas tintas, nos componentes que eram necessários para desengordurar as chapas de aço, de ferro, etc, etc. Era ali que... E aí também foi outra fonte de remessa para diversas localidades do Rio Grande e fora daqui, das esquadrias que se fabricavam lá em metal. O senhor pessoalmente começou a se envolver aí com a fabricação de móveis com que idade, mais ou menos? Desde piá. Desde guri, né? Porque o meu pai puxava. Ele, nesse aspecto, sabia como lidar com a gente, não era um homem grosseiro, era um homem de muita paciência, muita calma, até o ponto em que tu não mexesse fundo nele. Né? Então, eu vou te dizer assim, eu quero agradecer o pai que eu tive, sem dúvida nenhuma, pai e mãe. E assim como tivemos muitas pessoas vizinhas, conhecidos, que fizeram coisas que a gente, em benefício uns dos outros. Elias Scalco, como eram as condições de trânsito daquela época, quando o senhor já era um jovem trabalhador, na Cidade Baixa, onde tudo começou? A estrada, chão batido? Ruas, tudo, chão batido. As ruas? Início, tudo, é. Então, tinha arborização, tinha questão de... alguns lugares tinha platano, uns chamam, eu chamo de plátano, né? Que tinha de um lado da nossa quadra ali, por exemplo, e no outro lado era cinamomo, né? Então, o trânsito era muito limitado, e aquela rua Santa Rosa ali sempre foi uma rua de bom trânsito, como é hoje. Hoje é uma das cidades, eu acho, da cidade, o trânsito pesado de hoje, porque passa ali, tem uma prova de um asfalto feito muito bom, porque não afundou até hoje nada, não houve nada, não aconteceu nada, e passa cada carretão ali que tu não faz ideia. É onde eu moro. Voltando à família Scalco, a indústria de móveis Scalco, ela funcionou até quando? Ela funcionou no sentido assim, ó. Tinha o mando do meu irmão Heitor, finado, né, que era um grande marceneiro, um homem capaz, inteligente, que dimensionava a fábrica, empurrava tudo e tal, né? Ele que coordenava a produção no lado de madeira. Então, ele foi um homem que, infelizmente, faleceu cedo, mas deixou um sangue nas nossas veias também, no sentido de continuarmos com essa diretriz. Eu, por um certo tempo, tentei substituí-lo, né, na produção, na direção da empresa e tal, onde tínhamos um bom escritório, onde o pai do Paulo, que trabalhava com nós, ele coordenava a área contábil, essa área toda, e ali, então, a gente procurou desenvolver na medida do possível. Nós chegamos a ter 10 filiais, entre das quais a própria fábrica, no passado, passou a ser loja, tá? E foi transferida para trás. Aonde depois, mais tarde, de loja passou a ser a Scalco Estruturas. Então, você veja bem que a situação ali era assim, de família, um passava para o outro, a gente se entendia bem e o progresso foi gerando. As filiais que nós tínhamos, a filial em Passo Fundo, em Santa Maria, filial da fábrica móveis, né? E aí, Giruá, Cerro Largo... Lojas Móveis Scalco. Isso,
isso. Passo Fundo e Santa Maria. Santa Maria. 2 grandes centros ainda hoje. E Cerro Largo, São Luís Gonzaga, nós tínhamos prédios próprios lá. Em São Luís Gonzaga e Cerro Largo, os prédios eram belíssimos prédios. Um com 900 metros quadrados, o outro com 1.800, que era peso térreo e em cima, o de São Luís Gonzaga. Isso tudo, no fim, acabou em função de um problema de doença que eu tive. Eu tive um problema cardíaco, eu fui a Passo Fundo, indicado pelo Dr. Sakai, um médico que não me fala o nome agora, eu guardar nome para saber o teu nome, para pensar no teu nome, tu é uma pessoa conhecida e falada todo dia, né? Falada do bem, né? Eu tenho essa dificuldade, mas a grande verdade é que dentro desse aspecto da volta minha de lá, quando o médico me receitou que eu devesse me recuar um pouco do esforço, do trabalho, e denominasse alguém da empresa que assumisse o meu posto, foi um estouro dentro da empresa. Foi aonde criou-se a ideia de sairmos fora, né? Que depois foi vendido por Luiz Antônio Casagrande. Mas, de qualquer forma, o senhor consegue dar um período de quantos anos, a partir do quintal, tá, de José Scalco, seu pai, até a sua saída da empresa e, por via de consequência, isso se chama problema de sucessão. Isso é um problema que existiu, existe e existirá. Cada um com a sua vocação, o senhor não deve nem se preocupar com isso. Quantos anos a marca Scalco, móveis e estrutura metálica esteve entre nós aqui em Santa Rosa? Bom, a móveis durou muito mais porque começou mais cedo. A estrutura foi uma criação de uma linha diferenciada para agregarmos dentro dos negócios que nós tínhamos. E diga-se de passagem, vendia muito bem janelas que nós fabricávamos em série. O sistema de pintura era feito por imersão. Seu Elias, o senhor antes fez referência aos vizinhos, que eram muito parceiros. O senhor consegue lembrar-os? Porque é a partir desse tipo de conversa que a gente também consegue trazer para esse projeto de resgate, né, pessoas que fizeram a história lá no início do município. O senhor consegue lembrar? Eu estou lembrado, começar pelo doutor, que ele tem o nome da rua que passa de frente ao hospital, que era vizinho e tinha um consultório na rua Simval Saldanha, aquela que desce, vai lá para a Vila Planalto. O senhor fala do doutor Francisco Tim? Francisco Tim, Muito bem. Outros nomes? O senhor consegue lembrar? Bom, eu teria assim João Macluf, que era nomes de destaque na época, etc. João Macluf, que era um homem assim do comércio, ele era outro homem pavorosamente, no bom sentido, de proporcionar para os seus semelhantes algo melhor. Então, aqui em Santa Rosa tem ruas com o nome dele, né? Tinha Agostinho Freiner, lembra? Agostinho Freiner era um homem do cinema, pomba. Mas, no entanto, em benefício de Santa Rosa, ele fazia coisas incríveis, ajudava onde podia, né? A tal ponto que o nome dele não aparece tanto, por razões óbvias que eu não entendo, né? Mas nós tínhamos uma filial dupla aqui na cidade de Santa Rosa, uma grande que era lá embaixo, junto com a Móveis, que tomou até lá na esquina, onde hoje tem uma churrascaria, né? E tínhamos outras ali no prédio, que era do Virgílio Lunardi, deles ainda, o Luiz Lunardi, eu acho que ainda mora ali, que era uma pequena loja que era para introduzir os nossos produtos também, né? Então, você veja que
isso tudo tem a ver com aquilo que se prezou, se prendeu e se aquerenciou por vias necessárias de ambos os lados ou por vias de amor ao próximo, um ao outro, né? O seu Virgílio Lunardi, por exemplo, que eu já lhe citei mais de uma vez, era meu padrinho, tá? Então era para te ver como a cidade se completava, os vizinhos uns com os outros e tal, né? O seu Elias Schalck fez referência a João Macluf. João Macluf foi provedor, hoje o Hospital de Saúde, o cargo é presidente. Ele foi provedor do Hospital de Saúde, no começo do Hospital de Saúde, cerca de 15 anos. Olha o tamanho da doação de João Macluf para a comunidade. Sim. Seu Elias, e a vida social do seu tempo de jovem, como é que era? A vida social. Na vida social eu tive assim, eu implico, eu fui presidente do Clube Concórdia. Ali nós completamos a decoração, no meu período, da parte interna, forro, aquele lambri que tinha do lado, nas paredes. O Clube Cultural, eu quase não tive vivência no Clube Cultural. Porque o Dante, eu não sei se tu sabe, ou já te foi falado, o Dante Casagrande, uma época, administrou a era econômico do Clube Cultural também. Dos dois? Não, foi em tempos determinadamente diferentes, mas Econômico, né? Foram, né? Tá. Ele também colaborou, ele tinha o filho dele, o Luiz Antônio Casagrande, chamado Polaco, né? Vocês sabem que esse rapaz era um cara empreendedor, ele fazia as coisas acontecerem. Que no fundo, já que entramos nesse nome dessa família, nós acabamos vendendo a empresa para ele, em função do que aconteceu comigo. Eles é que ficaram com tanto quanto a Schalck Estruturas, tanto quanto com a Móveis. Muito bem. Foi feita a referência à família Casagrande. Dante Casagrande foi professor de francês, língua francesa, no tempo lá, daquela primeira escola que depois se constituiu na Escola Santa Rosa de Lima, o Liminha. Sabe o que era aquela casa? Foi econômico durante muitos anos do Clube Concórdia e do Clube Cultural, hoje extinto, ocupado atualmente pela Cercisne, na esquina da Santa Cruz, com a Travessa Dom Pedro II. Elias Schalck, filho de um emancipador de Santa Rosa, um homem que durante muitos anos esteve à frente dos negócios da marca Schalck, que está inserida na história de Santa Rosa. Muito obrigado pelo seu depoimento. Tá bom, senhor Elias? Sim. Agradecido. As futuras gerações lhe agradecem, tá bom? Tá bom, muito obrigado.